Ó, vamos lá. Na África do Norte tem muita coisa. Tem uma coisa que é presente, que é a religião, não é? Que vai ser muito voltada para os povos de grupos. Você travou ou você parou de falar mesmo? Parei de falar. Ah. O que tem muito no norte, gente? Jesus amado. Calma, professor, faz a pergunta de novo. A África do Norte. A África do Norte. O que ela tem muito? Deserto? Sim. Mas ela tem... Gente, como que ela é conhecida também, a África Norte? África... África... Ai! África... Calma, professora, não fala. Ai, deu branco. Subsaariana, mentira, não sei. Subsaariana? Não. Calma, professora. Eu não vou lembrar, não. África árabe, gente. Tem muito árabe. Ah, verdade. Tem o predomínio da religião ali. Muito gigantesca. Não é verdade? Verdade. Ok. Então vai ser uma coisa mais... Uma cultura apenas. Agora, já na África subsaariana, também conhecida como África Negra, vai ter uma predominância dos grupos negros, né? E diferentes etnias. Então, etnias culturais, religiosas. A economia vai ser variada, vai ter agricultura, vai ter extração de minério, vai ter petróleo, vai ter também alguns pontos de industrialização bem lá pro sul, na África do Sul, mais ou menos ali, vai ter bastante, alguns pontos, né? Não é todo país que vai ter indústria não, tá? Mas vai trabalhar mais com isso. Então, por conta de ter uma variedade muito gigantesca de grupos étnicos, ou seja, a cultura ser muito diversificada, ela vai dar maior diferença, né, entre a população ali. Já na África árabe, né, na África do Norte, a gente não vai ter tanto isso, porque a cultura vai ser muito parecida entre todos. Lembraram disso? Espero que sim. Sim. Então respondam. 5. Porque a África do Sul é um país emergente na economia global. Ela vai ser um país emergente, gente, porque as indústrias dessa região, na África do Sul, ela vai dar uma alavancada, tá bom? Dentro da sua economia. E também vai contar com o apoio do BRICS, que é aquele bloco econômico entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. China, tá? Então, vocês vão colocar aí, por favor, please, certo? Que vai ser a extração de minério vai ser uma das atividades econômicas mais predominante. Também as atividades industriais que cresceram e o apoio dos BRICS. 6. O apartheid foi uma saída política dos colonizadores que não queriam perder seus privilégios em terras africanas. Porém, há razões para crer que o regime só foi possível e só pode ser entendido no contexto de Guerra Fria. Por quê? Ó, vamos lá, que agora é um momento de muita concentração, tá bom? Esse regime do apartheid, ele foi apoiado pelo bloco capitalista. Por quê, meus queridos? Porque, liderados pelos Estados Unidos, eles vão ver ali, nessa medida de manter os privilégios de quem ficou lá. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Olha só, houve a descolonização da África no século XX, certo? Sim ou não? Sim. Tá? Com isso, quem estava aqui na África do Sul, né? Quem estava na África do Sul não queria perder seus privilégios como superior aos africanos dali. Ou seja, os descendentes da galera de cowboy que colonizou a África do Sul
não queria perder os seus privilégios. Então, o que eles fizeram? Criaram o sistema do apartheid. E os Estados Unidos apoiou esse regime para que essa galera que mandava no país não se voltasse para o comunismo. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Então, para que eles apoiassem, né? Então, ele foi lá e apoiou o apartheid, enquanto a União Soviética era totalmente contra. Por isso, meus queridos, que os Estados Unidos vai apoiar para ganhar a empatia de quem morava ali e que mandava realmente de fato, para que ele não virasse um país comunista. Certo? Certo, mas por que isso pode ser entendido no contexto da Guerra Fria? É isso, porque os Estados Unidos apoiavam o apartheid para que a África do Sul não se tornasse comunista. Porque lembra que a gente está numa divisão aqui entre comunistas e entre capitalistas. Se eu sou capitalista, eu não posso... peraí. Se eu sou comunista, eu não posso apoiar nenhum sistema que fala que alguma pessoa é melhor que a outra. Porque perante a lei todos são iguais, entendeu? Dentro do comunismo. Uhum. Em tese, né? Aqui. Em tese, em qualquer lugar, né, gente? Aqui também devia ser assim, mas não é. Mas, enfim, a gente vai ter todo mundo igual. Se todo mundo é igual, não pode ter separação, não pode ter segregação do apartheid. Como é que vai ter segregação do apartheid se a gente é tudo igual? Agora, já o capitalismo, ele fala assim, não, África do Sul, vou apoiar o apartheid para você não perder seus privilégios. Mas, em troca, você fica capitalista e não vai pro lado da União Soviética. Tá? Entenderam? Sim. Sim ou não? Essa daí também pode colocar um amor, um chuchu, um coração nessa pergunta, tá? Aham. Pronto. Pronto, galera de cowboy? Pronto. 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 Ok. Vamos lá, então. Por que podemos afirmar que o sistema de apartheid na África do Sul, apesar de supostamente terminado, ainda produz segregação? Porque, meus amores, em tese, nada mudou, tá? Os negros continuam sendo separados, continuam tendo as piores condições de vida, eles são presos sem uma causa, igual no Brasil, né? São presos, assim, sem uma justificativa estruturada. Então, não houve muitas mudanças, assim, pro negro na África do Sul, tá bom? Continuou a mesma coisa, infelizmente. Vamos lá, então. Desenvolvimento... Não, arte africana, deixa eu ver aqui. Vocês não fizeram, né, a 42? Não. Vamos lá. Olha aí, tá vendo? Como é que faz, gente? A arte africana é comunitária. As formas e as esculturas adotam sons específicos para os povos que as produziram. Esses povos serviram-se de uma linguagem conhecida e entendida pelos artistas e pelos seus destinatários. O escultor não era um indivíduo que exprimia seus sentimentos pessoais, cuja inspiração se manifestava ao acaso, mas a arte que produzia pretendia satisfazer as necessidades de uma comunidade na qual ele estava muito integrado. Contudo, isso não queria dizer que a obra de um artista tivesse de ser repetitiva. Pelo contrário, um artista conservava a sua liberdade para fazer suas próprias adaptações. Num quadro de referência aceito pela comunidade, e sua obra podia ser aclamada ou rejeitada. Era frequente que uma norma estabelecida tivesse significação única para a comunidade que a gerava e às vezes era dificilmente entendida pelas comunidades vizinhas.
Assim, a arte constituía uma forma unificadora dentro de cada comunidade, uma vez que reafirmava a identidade comunitária ao serviço de uma linguagem específica. Isso dá lugar aos maus entendidos quando se aplicam normas próprias de outra cultura para avaliar a escultura africana. As esculturas, por exemplo, com as bocas entreabertas e seus dentes pontiagudos, são significativas por observadores ocidentais como feras, enquanto os dentes pontiagudos são sinal de beleza entre os Kokue. Olha só, tá vendo? Perspectiva. Segundo o autor, por que a arte africana é comunitária? Porque as formas adotadas nas esculturas são específicas para os povos que as produziam. Então. Exatamente. Falou tudo. Certo? Porque geralmente ela vai expressar, né, a cultura da sua comunidade. Então, há o contexto de que ela é inserida. Não tem quando a gente faz uma piada interna? Que só quem sabe o negócio vai achar graça? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. 2. Em sua opinião, é possível compreender a arte africana sem conhecer os elementos de suas culturas? Não, porque como tem características, né, da cultura deles, você tem que entender para conseguir captar o negócio, né? Tem que saber para conseguir entender as coisas. Porque, como eu estava dizendo, a forma são específicas para os povos que as produziram, entendeu? Com certeza. Então, vamos lá. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Gente, vou falar aqui muito rapidamente para a gente poder ir para o próximo capítulo, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, amores. A economia no continente africano, ela vai ser muito frágil, tá bom? Porque, meus queridos, embora a gente tenha muito minério e tenha o petróleo nessas regiões, nos países da África subsaariana, a industrialização que aos poucos vai se tornando ali presente dentro da África, a gente vai ter o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo, meus amores? É a permanência da influência de fora dentro da sua economia. Então, vai ser como se só... Ai, vocês não são colônia não, tá? Mas olha, deixa eu pagar aqui bem baratinho nesse seu petróleo, que aí a gente vai ficar muito amigo, sabe? Eu te protejo, vai ser ótimo, tá bom? Então vai ser como se fosse uma troca injusta de negociações. Lembra quando a gente falou dos blocos econômicos do BRICS e que eles se juntaram por serem países que são emergentes, ou seja, que eles estão trabalhando para serem desenvolvidos, mas que ainda não são, e por serem subdesenvolvidos eles vão ter menos chance de negociação. Mas unidos, por serem países muito importantes, eles vão acabar ganhando força nas negociações? Lembra que eu falei disso? Sim. Tá. Então, por conta dos países serem muito pobres, né, e toda essa realidade que eles vivem, eles vão ter certos problemas com relação a isso, com as negociações, tá bom? Então, a gente vai ter, dentro da África do Sul também, várias economias, né, vários latifúndios que não vão nem pertencer à população africana, vai pertencer a europeus, certo? Que vão produzir naquela terra e vão mandar para fora, tá bom? Não vai colocar no mercado interno isso daí. Que é um absurdo, né? Por isso que tem tanta gente passando fome, tá bom? Então, vai ter vários fatores que vai levar ao subdesenvolvimento da África, certo? Certo. Então, eu quero, tá vendo aí no segundo parágrafo? Eu quero que vocês grifem ele, tá? Tá. De certa maneira, por causa da globalização, a África é vista como um campo aberto para novos investimentos. Entretanto, o baixíssimo mercado consumidor, a irrisória participação da economia global de apenas 1% e os mais de 300 milhões de habitantes que vivem abaixo da linha da pobreza, gente, 300 milhões de habitantes. Viver abaixo da linha da pobreza é você viver com menos de $1 por dia. Que parágrafo, Pro? O segundo. É você viver com menos de $1 por dia, viver abaixo da linha da pobreza. É uma coisa assim que não dá pra você entender. Imagina você viver
pagando água, pagando luz, pagando internet, meu filho. Internet, sabe nem o que é isso? Essas contas de consumo, sabe? Às vezes a gente nem sai de casa, mas a gente tá gastando o tempo todo. Com a sua luz ligada, com o seu banho que você toma, com a comida que você come. Todo dia a gente gasta dinheiro. Imagina viver isso. Ainda mais agora na quarentena. Ainda mais agora na quarentena. Imagina viver com isso com menos de $1 por dia, gente. É impossível. É impossível. É muito difícil, tá? Então, eles não vão ter muita negociação assim, sabe? Vão perder um pouco assim. Não confundam a África do Sul, que vai ser emergente, né? Vai ser melhorzinho, com o restante do continente, tá? Ainda assim, como os demais continentes, os países africanos iniciaram vários processos de integração econômica para fortalecer suas economias, como a formação de blocos econômicos, União Árabe do Magrebe, atuando na África do Norte, e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que inclui países importantes como a África do Sul. Então, eles também estão tentando fazer seus blocos econômicos ali para dar um aqué. Vai pra grifar só o segundo, né, Pro? Só o segundo. Tá. Vamos lá, então. Vamos fazer. Observe a charge apresentada a seguir e responda a questão. Não brinco mais. Vocês depenaram meu continente inteiro. Quais países estão sendo representados aí, pelo amor de Deus? A África. A Inglaterra. Inglaterra. E esse cara é Estados Unidos? Com certeza. Esse cara não é americano, eu não sei mais o que é. Olha. Brasileiro, tô falando. Ah, tá. Igualzinho. Ó, tá vendo? O africano tá falando. Não brinco mais. Vocês depenaram meu continente. Ou seja, vocês tiraram todas as riquezas daqui, tá? Então, vamos lá. Quais elementos da charge ajudam a compreender as condições econômicas da África? Não tem nenhuma fichinha lá no continente dele. Dá pra ver, meus amores, que o continente africano ele foi explorado por outros países, tá bom? Então, isso vai ajudar para que ele tenha muita pobreza dentro do seu país. Então, a gente vai colocar aí que, pela charge, podemos perceber que o continente africano foi extremamente explorado por outros países, gerando uma grande pobreza. Vamos lá, então. 2. A África vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Apesar da participação de apenas 1% da economia global, para muitos especialistas, o continente é promissor para investimentos no futuro, por ter um mercado consumidor em formação significativo. Você concorda com essa afirmação? Peraí, Pro. Ok. 3. A África concentra o maior número de países pobres do mundo. Por que a integração da África à globalização é um grande desafio? Porque, meus amores, o continente ele vai participar pouco do comércio mundial, tá? E 1/3 da população vai estar abaixo do nível de pobreza. Então, a industrialização também lá vai ser muito precária. Então, todos esses fatores vão contribuir para que ela seja um grande desafio para ter uma globalização, tá bom? Porque o pessoal não vai comprar muito deles, o pessoal vai ter uma pobreza muito grande, ou seja, não tem mercado para exportar, para importar para lá também. Então, não é vantagem vender coisa para África, o continente africano, porque não tem mercado consumidor, ninguém vai comprar. Imagina, eu tenho que comprar comida, eu não tenho que comprar, sei lá, capinha de celular. Não tem nem celular, entendeu? Então, vai ser um mercado consumidor ainda um pouco precário e também a industrialização, que vai ser baixa ainda. Apesar dela estar se industrializando, ela ainda é baixa. Aí ele dá pra vocês a sugestão, né, de vocês verem esse filme perfeito. Mandela Luta pela Liberdade. Pode assistir, que é topíssimo. Vocês vão... E é verdade mesmo. É porque, assim, o Mandela, ele fez amizade com os guardas. Era um problema o Mandela, gente. Era um problema.
Porque ele era tão top das galáxias que o povo que guardava ele, né? Porque ele tinha que ficar em prisão domiciliar um período, né? Então, os guardas que cuidavam dele não queriam mais deixar ele preso, gente. Fazia amizade com ele, falava, meu Deus, esse homem aí é abençoado por Deus, esse homem aí é espiritualizado, não tem como deixar esse homem preso. Entenderam? E aí, eles ficavam assim, chateadíssimos de ficar lá. E aí tinha que ficar trocando, porque ninguém mais queria guardar o Mandela, porque ele era top, tá? É muito bom. Mais um filme, a professora, pra você passar pra gente, pra assistir na sua aula. Ah, esse aqui eu passaria fácil. Pessoal, amores, qual a importância do canal de Suez, tá? Para a economia e desenvolvimento da África. Esse canal vai ser... Então vai. É uma via marítima importante que liga o Oriente ao Ocidente. Exato. Tá certo. Pode colocar assim. Vai ligar, tá? O Ocidente ao Oriente. 2. Atualmente, através do canal de Suez, não é tarefa fácil. Por quê? Porque, meus amores, o canal ele não vai suportar a grande quantidade que precisa ser levado de um lado para outro, né? Então, a largura e a profundidade, elas são mais restritas para aumentar para ter grandes embarcações ali. Porque para levar uma quantidade legal, para a gente ter um lucro, precisa ser maior a quantidade que a gente leva. Como tem pouco, né, não dá para colocar barcos tão grandes, fica meio restrito. Então, fica meio difícil de se usar, tá bom? E também a gente vai ter problemas, porque como eles vão passar entre Israel e países árabes, eles vão acabar se tornando uma travessia perigosa. Porque, meus amores, eles vivem jogando bomba um pro outro, porque ali é complicado. A gente já expliquei pra vocês, né? História de Israel e os países árabes. Eles estão numa rivalidade forte. Professora, eu posso colocar, tá sublinhar a parte que tá falando. O tamanho dos navios mercantes modernos permite passagem pelo canal. E outros fatores que foi os conflitos que ainda podem ser detonadas. Pode ser assim? Pode. Tá bom. Você tá falando tudo que eu falei, só que em outras palavras. Certo, amores? As palavras que estão no texto, certo? Muito bem. Isso aí é bastante importante também. Amores, então, sobre África vai ser isso, tá? Agora a gente precisa começar o capítulo 2, onde a gente vai regionalizar a Ásia, tá? A Ásia, ela também vai ser dividida. Lembra que a gente já viu vários continentes aqui que foram divididos, na verdade? A gente viu a Europa, já vimos a África e agora vamos ver a Ásia. Ela também vai ser dividida. A diversidade cultural dentro da Ásia também vai ser muito gigantesca. Não resuma a Ásia em China, Japão e Coreia. Temos mais coisas aí, tá bom? A gente vai ter várias coisas aí. A gente vai ter a Índia também, que são países bastante diferentes. Tunísia, Tailândia, Indonésia. Então, a gente vai ter uma série de países que vão fazer parte desse continente, que é gigantesco e que vai ter uma diversidade muito grande. Quando você trabalha com um grande território, você também tá trabalhando, meus amores, com a diversidade. Olha que coisa bonita de se ver, né? Então, a diversidade ali vai ser muito gigantesca. Então, eu quero que vocês grifem a primeira frasezinha aqui da página 46. A Ásia é o continente mais dinâmico no ponto de vista político, religioso, populacional e cada vez mais também do ponto de vista econômico. É também bastante diversificado o aspecto físico, pois suas paisagens são bem diferenciadas. Tudo, então? Então, olha só que bonitinho, no Cazaquistão. O jardim lindíssimo. Aqui a gente vai ter Jerusalém, então a gente vai ter mesquitas, né? Bonitinho. Vai ter uma diversidade bastante grande aqui. Então vai ser um conflito gigantesco entre
aqui, né, em Jerusalém, meus amores. Jerusalém é um problema. Vamos ver se o livro fala mais. Mas eu já falei pra vocês, né, do problema que tem em Jerusalém e os povos árabes. Entre Israel e todo mundo. Fazer a chamada, né? Sobraram 4. Pessoal, então vamos lá. Por hoje é só. Um beijo, um queijo. Até amanhã. Tchau, Pro. Um beijo, um queijo. Tchau. Obrigada, Pro.